Bom dia a todas e a todos que nos acompanham. Eu queria, de modo muito especial, cumprimentar a Iris e, em seu nome, cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras das setas, agradecer o convite ao Congemas. Queria cumprimentar aqui Maria Dalva, Richarlison, Tuxé, né, em nome deles, cumprimentar todos os secretários e secretárias municipais de assistência social que estão aí acompanhando esse debate, essa acolhida. De forma especial, os mais de 50 novos secretários e secretárias do Estado do Rio Grande do Norte, que estão assumindo a gestão da assistência pela primeira vez. Né? Então, em nome da companheira Maria Dalva e do Richardson, eu os cumprimento. Queria cumprimentar também prefeitas e prefeitos que estão aí assistindo esse momento importante e assumindo o compromisso com a política pública da assistência social. Cumprimentar os representantes do Legislativo nas 3 esferas de governo que estiveram nessa sala, que ainda estão, né, e dizer da importância da gente ter um Legislativo comprometido. Eu ouvi num dado momento alguém dizer que nós estamos ou fazer uma menção muito respeitosa, né, a todas e todos nós trabalhadores do SUAS, do terreno, né, que nós operamos do terreno da solidariedade. Queria dizer que nós operamos no terreno do direito. E isso faz uma diferença fundamental, né, entender que nós operamos e fazemos o nosso trabalho no campo da defesa dos direitos. Por isso a necessidade de entender o SUAS, a proteção social do Estado brasileiro, a política de assistência social, como política de direito, conquista histórica do povo brasileiro ao longo da jornada do que foi. E não se trata de repreender ninguém, mas é preciso que essa concepção ganhe força neste processo, em todos os âmbitos de gestão, para que a gente possa fortalecer esse sistema e, sobretudo, defender. E essa tem sido uma tarefa árdua do Congemas. Quero saudar aqui minha companheira Andréa Lawande, né, que há pouco tempo me passou a responsabilidade, junto com um conjunto de companheiras e companheiras, de levar à frente a luta desse colegiado. Esse colegiado, o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, somado aos colegiados estaduais de gestores municipais da assistência social e o trabalho de cada secretário e de cada secretária no seu município, tem sido fundamental para a gente exercer a proteção social no Estado brasileiro. Mesmo com todos os percalços que nós vemos enfrentando desde 2017, onde se tem uma alteração na concepção de proteção social do Estado brasileiro, e desde lá uma tentativa de desqualificação do Sistema Único de Assistência Social, que começa por aquilo que mais nos fere, a implementação de um processo contínuo e constante de desfinanciamento e de subfinanciamento do Sistema Único de Assistência Social. Né? Agora, os municípios que receberam as primeiras parcelas, vou nem me estender aqui para falar dos anos passados, as primeiras parcelas de repasse do governo federal receberam com uma média de 62% de corte no repasse dos blocos da proteção social básica e de 65% de repasse, né, de corte no repasse nos blocos da proteção social especial. Esse é para dizer o mínimo do desenho da luta e da responsabilidade de cada gestor e cada gestora municipal na defesa desse sistema. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, Iris, porque eu também quero pedir desculpa, mas 12h30 começa a reunião do grupo do GT de Trabalho e Decisão do Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. E a Secretaria de Assistência está numa das coordenações desse GT. Mas eu vou tentar aqui e já quero me colocar à disposição do Coegemas, das setas do Rio Grande do Norte, para a gente marcar um outro momento, o mais rápido possível, para fazer esse diálogo, se assim for do interesse de vocês. Peço desculpas, mas eu não vou ter como não ir participar. Né? Mas quero continuar aqui dizendo o seguinte.
Com esse corte de recursos, né, o que fica inviabilizado é a defesa de vidas, né? É a defesa das vidas. São lá no CRAS, são lá nos nossos equipamentos que as pessoas batem, chegam para nós nesse momento. Eu vivi situações aqui no município de Foz do Iguaçu em que a pessoa chegou no CRAS e disse: eu não sei o que é isso, eu não sei o que funciona aqui, mas nesse momento eu tinha uma renda assegurada com a minha família, mas nesse momento eu preciso de comida, moço. É isso que as pessoas falavam para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. É preciso dizer, eu vi vários companheiros aqui, a gente tem que dar nome às coisas, dizendo que nós não fechamos, nós não paramos. De fato, nós não paramos, e eu asseguro que milhares de outras vidas teriam se perdidos se nós tivéssemos fechado as nossas portas. Porque com os benefícios eventuais, sobretudo com o benefício eventual alimentação, nós garantimos que muita gente continuasse sobrevivendo nesses espaços. E nós temos que dizer isso quando a gente diz que quer vacina emergencial. Nós temos que cobrar. Cada prefeito e cada prefeita que tem compromisso com o SUAS tem que fazer uma carta defendendo que os trabalhadores do SUAS sejam vacinados, enviar para o Estado, enviar para a Frente Nacional de Prefeitos. É assim que a gente demonstra compromisso. É assim que a gente tem que trabalhar para o reconhecimento. E é nossa tarefa, como secretários e secretárias, convencer com o que nós temos na mão, com o resultado do nosso trabalho, com o impacto social do trabalho dos nossos equipamentos, mantendo a vida das pessoas, né, mantendo um mínimo de proteção neste momento, mesmo com todas as ausências, né, de compromisso, muitas vezes do governo federal, na ampla maioria das vezes, os estados também com corte de repasse, trabalhando muitas vezes com o mínimo possível para tentar contribuir. Então, a nossa tarefa como gestor municipal, né, é fazer essa articulação. Esses pedidos dos nossos prefeitos têm que chegar aos estados, têm que chegar à Frente Nacional de Prefeitos. O CONGEMA já enviou uma carta, vocês até viram o manifesto, enviamos para o Ministério da Saúde, enviamos para o Ministério da Cidadania, estamos agora articulando junto com o Fonseas, não sei se Márcio ainda está aí, mandar um abraço para o companheiro Márcio, presidente do Fonseas, aí ele vice-presidente, né? Solicitando audiência com o Ministério da Cidadania. Porque, na realidade, a gente tem que falar que o grande problema para nós não sermos vacinados, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, começou lá no Plano Nacional de Imunização, que não reconhece a essencialidade, mas não reconheceu a essencialidade desse trabalho na construção do Plano Nacional de Vacinação. E por que não reconheceu? Porque não dialogou com os secretários e secretárias municipais de saúde, não dialogou com as instâncias representativas, não dialogou com os ministérios, partes que são importantes nessa decisão. E eu não estou aqui para defender governador, governadora, nem do meu estado, nem de lugar nenhum. Mas a gente foi ter uma conversa muito séria. Eu vi municípios aqui que tentaram fazer alteração no plano, recebi isso de vários municípios, fazer alteração nos planos estaduais, vi governador falando isso, vi prefeitos e prefeitas falando isso, e a gente acompanhou e foram ameaçados, inclusive com risco de intervenção dos tribunais de contas e de órgãos do governo pelo descumprimento do Plano Nacional. Então a gente tem que dizer para os estados, para que os estados tenham força, né, para dizer para o governo federal que nós somos prioridade e nós temos que estar naquele Plano Nacional de Imunização, porque é ele que vai mudar a direção para que estados e para que municípios possam, de outra forma, fazer a nossa inclusão de outra maneira. Aqui no estado do Paraná, nós somos colocados como a 12ª prioridade junto com os professores. Né? Isso seria ótimo se a gente tivesse um fluxo de vacinação, mas nós também não podemos nos omitir. As vacinas neste país estão sendo distribuídas a conta-gotas. É vergonhoso. Eu tenho companheiros e companheiras, assistentes sociais, que trabalham lá no âmbito da saúde, que estão trabalhando. É vergonhoso a gente ver a forma. Nós fomos um país que fomos referência em histórico de imunização para o mundo. Para o mundo. Porque fomos referência no planejamento de aquisição de imunizantes. E, infelizmente, não somos mais.
E isso inversa sobre uma concepção de saúde, sobre uma concepção de direito, né? Uma série de questões. Eu estou aqui correndo, mas eu quero também dizer o seguinte, que a nossa tarefa civilizatória, como gestores e como gestoras municipais, assumir o compromisso com essa política. Quando eu dizia dos cortes, hoje nós estamos lutando, com Gemas está lutando, e essa convocação eu estou falando aos secretários, fazendo aos secretários municipais, né, do Rio Grande do Norte. Nós estamos falando da luta pela recomposição, para que a gente fique num patamar mínimo de atendimento de 2,5 bilhões de reais para o ano de 2021. É disso que nós estamos falando, né? E não é preciosismo, porque esse 2,5 bi, quando se traduz lá na ponta, é a condição mínima para a gente continuar mantendo serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, benefício eventual, alimentação para a população, sobretudo para a população mais pobre desse país. Eu dei aquele exemplo quando dizia da pessoa que chegou num CRAS, disse, eu não sei o que é isso, mas eu vim aqui, e aí vocês imaginem para as outras pessoas, aquele público prioritário que nós já sabemos quem é, e incomoda que nós saibamos quem é. A luta do Congemas também é pela permanência do cadastro único na assistência social. O cadastro único para nós é poder, só que na nossa concepção de poder, cadastro único significa que cada vez que uma pessoa chega, entra num CRAS, entra num CREAS, chega num equipamento público, seja para se inscrever ou para ter alguma necessidade, significa que a gente pode iniciar ali um campo de possibilidades. É preciso que nós, secretários e secretárias, e o Congemas tem trabalhado fortemente nisso, entendam que essa política pública, associadas a outras políticas, é capaz de alterar destinos. E, inclusive, nesse momento de pandemia, né, nossa orientação tem sido fundamental, nosso diálogo com essa população tem sido fundamental, para que a gente não tivesse ainda mais ampliada uma das maiores catástrofes humanas, né, que a gente já viu. Eu quero encerrar por aqui dizendo que ontem eu participei da posse do Coegema Ceará. E um pouco antes da posse, eu estou aqui, vocês estão vendo que tem uma persiana atrás de mim, tem na lateral aqui. E é uma das avenidas principais aqui da cidade de Foz do Iguaçu. E um pouco antes da gente começar as atividades ontem, eu vi os carros funerários que levaram ontem os 13 corpos, né, que faleceram nos hospitais de Foz em função da Covid, passaram por aqui ontem. E aí eu queria encerrar dizendo que a nossa luta por vacina, pelo SUAS, não é mimimi, não é saudosismo. A nossa luta é para que nós não tenhamos que assistir isso que a gente vê, esse cortejo. Porque enquanto aquilo passava por aqui, muitas daquelas famílias hoje provavelmente estarão lá nos nossos equipamentos, dizendo, eu perdi a minha chefe de família, eu perdi o meu companheiro, eu perdi a minha companheira, e agora eu preciso que o Estado, né, me auxilie, inclusive a reorganizar os rumos da própria vida. E o SUAS faz isso. E é por esse contexto todo que o Congemas tem se colocado para a luta, que o Congemas tem convocado gestores. A dor da morte não pode ser tratada como mimimi. A dor da desproteção social do Estado brasileiro não pode ser tratada como choramingo. Nós temos que entender isso e mostrar que o nosso compromisso com a proteção social do Estado brasileiro é um compromisso com a igualdade, é um compromisso com a equidade, né? É um compromisso com a justiça social. Por isso, financiamento público é necessário, a manutenção do pacto federativo é necessário, um processo de diálogo é necessário. Nós estamos plenamente abertos ao diálogo. O que nós não abrimos mão no diálogo é dos princípios e diretrizes que ao longo da história da sociedade brasileira, né, nós construímos para poder garantir este nível de proteção social, que não é o ideal, mas que foi construído com princípios, com diretrizes, pensando, sobretudo, na história de injustiça e de desproteção social que esse país carregou. Me despeço de vocês aqui, agradeço a possibilidade e, novamente, me coloco à disposição
para que coletivamente, né, à disposição do COEGEMAS do Rio Grande do Norte, quero agradecer as gentis palavras da governadora e dizer que se for para a luta, nós estamos juntos, sim, né, para que a gente possa, sobretudo, assinar um grande pacto, né, pela vida, porque cada vida importa. Me desculpem a emoção e, mais uma vez, agradeço a oportunidade, a possibilidade.